Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Eu queria só 30% da energia que o Léo estava utilizando para falar aqui. Muito empolgado. Eu quero só uma porcentagem dessa energia, já vai me ajudar muito. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem estava na conferência aqui? Meus irmãos, foi bom demais. Alguém perguntou assim, pastor, por que a gente não faz uma semana toda? Sabe de nada. Nem servir como voluntário. Você podia ter pregado mais, pastor. Para eu pregar, eu tomei 3 injetáveis para conseguir pregar. Mas foi muito bom, irmãos, muito bom. Você foi abençoado realmente nesse período de conferência? Amém. Irmãos, foi extraordinário que Deus falou conosco, né? Como que Deus comunicou algo do seu espírito ao nosso coração, foi realmente sensacional. E eu quero falar com você um assunto hoje. Durante esse mês de janeiro, eu procurei ser bem intencional nas mensagens que eu preguei. Eu iniciei janeiro falando sobre comer o livro. Quem lembra? Se você não assistiu, você pode ir lá no nosso canal no YouTube e essa mensagem está disponível. No segundo domingo eu falei sobre decisões centradas no Evangelho. Irmãos, como essa mensagem feriu o meu coração? Conversando com pessoas, ouvindo de pessoas, testemunhos de pessoas a respeito de quão esclarecedor foi aquelas verdades. Tivemos o domingo da conferência, meu discípulo Léo pregou, foi também extraordinário aqui, eu estava no Kids. E hoje eu quero, com muita intencionalidade, falar um pouquinho sobre família, casamento. E eu, antes de pregar, eu dei uma olhada aqui, 360 graus, e eu percebi um grande número de jovens na nossa igreja. Poucos casais, famílias, mas muitos jovens. E isso, de forma alguma, mexeu com a minha empolgação em pregar esse sermão. Na verdade, me fez ainda ter mais vontade de comunicar essas verdades. Por quê? Porque você já vai entrar em um casamento sabendo. Você já dá um kamehameha na maioria dos demônios que você iria enfrentar no seu casamento, irmão. Então é ótimo você que é jovem, solteiro, tá namorando, tá noivo, vai casar, ainda vai casar. Quem já casou, irmão? Senta e chora. A gente ora para Deus ajudar. Mas quem já casou, casou e pronto. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, eu quero saber se a pessoa com quem eu casei era a pessoa de Deus para mim. Olha a pergunta, é capciosa demais. É tipo aquelas perguntas religiosas para Jesus. Batismo de João é do céu ou é dos homens? É mais ou menos isso. Pastor, eu quero saber se a pessoa com quem eu casei era de Deus. Aí eu olho para a pessoa muito seriamente, ela esperando uma resposta teológica, e eu pergunto, qual é o nome que está na sua certidão de casamento depois do seu? O nome do fulano, tal e tal e tal. Pronto, é de Deus. Casou, irmão, já era. É de Deus agora. A opção de ser ou não ser era antes. Casou, irmão. Deus abomina o divórcio. Divórcio não está no script do Criador. Então agora você vai fazer dar certo. Como, pastor? Aí é problema seu. Que a escolha... Pastor, me ajuda, eu estou indecisa entre o fulano e a fulana para casar. Irmão, você decide, você escolhe. Quem vai levar para casa é você. Não sou eu, escolhi a minha. É minha responsabilidade. Então, brincadeiras à parte, pode começar a gravar a partir de agora, Rogério. Essa parte depois que tu for colocar lá, tu edita. Oficialmente, quando eu dizer o texto, a gente começa a gravação. Pegou? Pronto, vamos lá. Efésios capítulo 5. Eu quero ler com você do versículo 22 ao versículo 33. Se eu fosse participar de um exame em uma escola de pregação, a minha pregação hoje seria reprovada. Porque não segue o padrão de um sermão nem expositivo, nem temático.
é uma coisa meio esquisita aqui. Deus foi me direcionando, eu fui colocando aqui no papel algumas coisas, mas certamente essas verdades vão falar com você. Eu quero falar com você sobre casamento centrado em Cristo. Casamento centrado em Cristo. Esse é o dia, irmãos. Tem outros dias que eu não gosto. Mas esse é o dia que você pega o seu smartphone, abre o bloco de notas e anota. Esse é o dia. Eu quero mais conversar com você do que pregar. Eu sei que às vezes eu falo isso e não acontece, mas hoje eu vou tentar dar o máximo de mim. Versículo 22 até o versículo 33. Casamento centrado em Cristo, ou casamento centrado no Evangelho, ou casamento à luz da eternidade. Qualquer um desses temas, ele representa muito bem aquilo que nós vamos conversar. Diz assim, versículo 22. Eu vou ler na versão RA. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Se tiver feminista aqui, demônio, eu mando que você fique calado, não interrompa o culto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Eu quero que você preste atenção nessa expressão. O marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, igreja que não tem cabeça, casa que não tem cabeça, é um caos. É um inferno, irmãos. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. No meio da série de Eclesiastes, eu vou interromper ela para trazer um outro assunto que ele segue essa linha. Falamos sobre comer o livro, falamos sobre decisões centradas no Evangelho, falamos agora sobre casamento centrado em Cristo. Eu quero falar no meio da série Eclesiastes sobre criar filhos para a glória de Deus. Os filhos não vão escapar. A taca de vocês está guardada e vai chegar na hora certa. Há algumas especulações, algumas controvérsias em relação a esse texto, sobre como é que nós devemos interpretar esse texto. Se ele é literal, ou se Paulo está utilizando uma metáfora e se aplica somente à igreja e não à família, não ao marido, não à esposa, não ao casal. Eu quero partir de uma interpretação, e isso está alinhado com outros teólogos, pregadores da Escritura, de que o que Paulo fala aqui é literal, e nós devemos obedecer como está aqui. Pastor, eu discordo. Beleza, tudo certo, estamos em paz. Mas eu quero partir do pressuposto de que o que Paulo fala aqui é literal, eu e você precisamos colocar em prática cada vírgula que está aqui. Amém? Amém. Então vamos orar? Pedir ajuda de Deus para nós? Amém, Jesus. Pai, nós te damos graças, obrigado por esse tempo. Fisicamente, Senhor, não é favorável para mim comunicar essas verdades, mas o teu Espírito pode comunicar
de uma forma tão profunda, Senhor, tão certeira, como aquela espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, aquilo que discerne até as intenções mais profundas do nosso coração. Nós pedimos, Pai, que esse fio de graça seja liberado sobre nós agora, costurando as nossas vidas, alinhando as nossas vidas ao Evangelho. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Desde já eu quero declarar, Senhor, famílias centradas em Cristo, casamentos centrados no Evangelho, famílias completamente, Senhor, vivendo completamente à luz da eternidade. É a verdade que nós queremos viver nessa casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos? Vamos, eu estou trabalhando diuturnamente pelo futuro da minha família. Pelo futuro dos meus filhos. Pelo futuro da minha esposa. Eu quero garantir o futuro da minha casa. Não sei se você pensa sobre isso. Eu tenho pensado bastante sobre isso. E cada vez mais. Só que entender o Evangelho permitiu com que eu soubesse exatamente o que eu devo fazer. Por quê, pastor? Minha esposa falou que eu estou usando muito essa expressão durante o sermão. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Você pergunta, por quê, pastor? Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Porque a maioria das pessoas que fala sobre se preparar para o futuro, pensa em termos financeiros. Pensa em termos de estrutura, de material. Deixa eu abrir um parênteses. Vou abrir alguns ao longo desse sermão. Deixa eu abrir um agora. Irmãos, quando você fala em dar o melhor para os seus filhos, em algum momento, é sobre Cristo que você está falando? Porque você pode dar a melhor escola, a melhor roupa, a melhor faculdade, o melhor carro, o melhor tudo. Mas se você falhou em entregar Cristo para os seus filhos, você foi um fracasso como pai. Posso abrir mais um? Abrir mais um. O que é mais importante para você? Que os teus filhos te amem ou eles amem a Jesus? Não responda abruptamente, porque você pode se lascar. O que é mais importante para você? Que os teus filhos, eles sejam obedientes a você ou obedientes a Deus. Irmãos, eu vejo pais, eu vivo, tem um de 7, um de 3, nós estamos na fase de realmente, intencionalmente, disciplinar, corrigir o coração, as motivações, comportamento, hábitos, irmãos, e às vezes parece que eu vejo muitos pais querendo que os filhos, irmãos, eu sei que não é de forma intencional, mas o que parece é que eles estão mais preocupados que os filhos amem a Ele, honrem a Ele, do que ao Senhor. E sabe qual é o resultado catastrófico disso? É que se os teus filhos, eles amarem você mais do que o Senhor, você vai ter excelentes filhos que vão terminar dentro do inferno. A minha maior preocupação, irmãos, é que os meus filhos amem o Senhor, conheçam o Senhor, obedeçam o Senhor. Sabe por quê? Porque você não vai estar 24 horas do lado deles. Se eles obedecem apenas você, mas eles não obedecem a Deus, a primeira oportunidade longe de você, eles vão meter o pé na jaca, eles vão descer ladeira abaixo, eles vão se embrenhar em uma vida que você não sonhou para eles. Então sim, a minha missão e a sua como pai, se você é pai, é discipular os nossos filhos, para que eles amem o Senhor, para que eles honrem ao Senhor, para que eles temam ao Senhor. Então sim, irmãos, eu estou trabalhando para garantir que a minha família vai estar pronta para o futuro, mas eu não estou falando sobre os 10 próximos anos, sobre os 20 próximos anos, ou até mesmo sobre os 50 próximos anos, não! Eu estou falando sobre eras e eras.
que nós viveremos na eternidade. Eu estou falando sobre a eternidade, irmãos. Você está preparando os seus filhos para a eternidade. Marido, você está preparando a sua esposa para a eternidade. Esposa, você está servindo ao seu marido, preparando ele para a eternidade. Eu disse que se o meu sermão fosse avaliado, seria reprovado. É porque não tem uma lógica específica. Então eu comecei o meu rascunho avaliando 10 anos de casamento. Esse ano agora eu vou fazer 10 anos de casado. Guarde essa data. 9 de julho. Muito importante, essa é a parte mais importante do sermão. Vou fazer 10 anos de casado. E avaliando, irmão, esses 10 anos, eu cheguei a algumas conclusões. Posso estar enganado em um ponto ou outro, em uma conclusão ou outra, mas eu estou convicto disso aqui. A primeira conclusão que eu cheguei, irmãos, é que um casamento que usa as lentes da eternidade aproveita melhor o aqui e o agora. Casais que vivem pela lente da eternidade. Casais, famílias que têm o seu coração afetado pela mensagem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Casais que têm a consciência de céu e de inferno, eles vivem melhor aqui nessa terra. Olha a história dos grandes homens e mulheres de Deus. O que possibilitou eles viverem uma vida tão extraordinária aqui nessa terra era que o senso de eternidade, as lentes de eternidade, levaram esses homens e essas mulheres a uma nova dimensão de entrega aqui e agora. Essa é a primeira conclusão que eu cheguei. A segunda conclusão que eu cheguei, irmãos, é que a decisão de se envolver, de concentrar as nossas vidas, a missão de Deus, torna o casamento mais incrível. Eu cheguei a essa conclusão. Vamos, quantas vezes eu e minha esposa fomos em lugares servir pessoas, pregar o evangelho, só servir, irmão, sabe aquele lugar que você vai, não tem nada para te dar em retorno, não vai ter ajuda de custo, não vai ter lanche depois da administração nem nada. Só servir. Irmãos, isso tem tornado o nosso casamento mais incrível. A nossa família mais com senso de propósito. Eu estou na fase lá em casa de ensinar os meninos sobre a missão. Estou nessa fase lá em casa. Então eu sento com eles e falo assim: Ian, Nicolas, algumas vezes vocês vão precisar ficar sem o papai e a mamãe para que pessoas que estavam a caminho do inferno sejam resgatadas pela pregação do evangelho. Imagina, Djalma, tu parar uma quinta-feira, olhar para os meninos e falar: ei, vamos, para onde? Vamos salvar vidas! Irmãos, o senso de missão, de envolvimento, de pertencimento à obra de Cristo na terra torna um casamento extraordinário. Vejo muitos casais, irmãos, casais que estão apenas pulando de série em série no Netflix. Porque não tem nada mais empolgante. Não tem nada mais, sabe aquela... Irmão, de vez em quando você tem que passar um medo, uma dor, um frio na barriga. E é exatamente esse envolvimento com a obra de Deus que nos permite entrar nessa vida, irmão, de aventura, servindo a Jesus, e o casamento vai ficando cada vez mais extraordinário. Incrível. Acho que o sangue esquentou. Outra conclusão que eu cheguei. Casamentos espirituais exaltam a ideia genial de Deus. Presta atenção, casamentos espirituais exaltam a genial criação de Deus. Mas poucos casamentos irradiam essa glória. Para que Deus cria casamentos? O objetivo, para a glória dele. Então a ideia genial de Deus
é que os casamentos, eles irradiem essa glória. Mas a conclusão que eu cheguei, irmãos, é que poucos casamentos demonstram isso. Sabe o que mais eu vejo? Eu vejo casais lutando para sobreviver. Maridos lutando para não adulterar. Essa é a nossa luta, sim. Mas não é apenas isso. Eu vejo casais que estão... famílias que estão lutando para permanecerem juntas, unidas. Para que não haja uma separação, uma divisão. Irmãos, nós somos chamados para liberar a glória de Deus por essa terra. Nós somos chamados para traduzir Deus. Alguém precisa ver a Deus. Alguém precisa olhar para Deus. E aonde é que Ele vai ver? Em uma família, um homem, uma mulher e seus filhos vivendo para a glória de Deus. Pastor, não estou concordando com você. Você vai concordar agora. Vai fazer um discurso público. Qual é a primeira coisa que vão avaliar de você? Sua família. Quem é o fulano para falar isso aqui? Porque há uma expectativa, irmãos, das pessoas. Quando esse é o assunto, ou nós vivemos para a glória de Deus, ou nós vivemos para a nossa própria glória. Irmãos, quando nós trocamos os nossos votos, você se alistou numa missão de proporções cósmicas. O casamento nunca foi sobre nós. O casamento, ele foi projetado com a finalidade de aprontar para uma realidade, vou entrar nisso aqui mais na frente, para uma realidade acima da nossa. Não é por acaso, irmãos, não é por acaso, não é por acaso, que o relacionamento de Deus com o seu povo na Bíblia é chamado de casamento na maioria das vezes. Não é por acaso que quando alguém se desvia, quando alguém apóstata da fé, esse pecado é chamado na Bíblia de adultério. Porque ele rompe com o vínculo, com a aliança, com o compromisso com o Senhor. O casamento é parte relevante dentro do grande plano de Deus. Nós somos chamados para pintar esse quadro, irmãos, onde as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver a glória de Deus e elas vão desejar casar com Jesus. Repetir porque eu acho que você não entendeu isso aqui. Alguém precisa olhar para o meu casamento e desejar, eu quero casar com Jesus. Falei para minha esposa um dia em lágrimas isso aqui em casa. Falei, meu amor, eu estou decidido. Falei olhando para ela para você entender a dimensão da verdade. Falei para ela, meu amor, estou decidido a viver como Jesus. Aqui dentro de casa. Até que chegue o ponto que você chega à conclusão de que você se casou com Ele. Como é difícil, irmãos. Mas essa é a decisão. Essa é a decisão. Que missão é a nossa, irmãos? Revelar Deus a esse mundo da forma como nós vivemos em família. Essa é a beleza do Evangelho e é isso que está em jogo. Outra conclusão que eu cheguei é que é possível. Segura isso aqui. Isso aqui vai causar um certo desconforto. É possível ter um casamento terreno feliz, depois ser infeliz por toda a eternidade. É possível ter um casamento terreno feliz, depois infeliz por toda a eternidade. Como assim? Você pode ser uma ótima esposa, mas se for uma péssima discípula de Jesus, você pode ser uma ótima mãe, um ótimo pai, mas se for um péssimo cristão, a conclusão pode ser que alguém diga sobre você no dia do seu velório, que família legal, que família linda, filhos unidos, né? Poxa, tão bom, não tinha brigas, uma família estável, mas caminhou distante de Jesus e viverá distante de Jesus por toda a eternidade.
Sabe qual é o nosso problema? É que homens mortos estão tentando viver casamentos vivos. Mulheres, homens que nunca nasceram de novo, que nunca dobraram seu coração diante do Rei Jesus, tentando fazer um casamento dar certo. Irmão, isso é ideia de Deus, não funciona sem Ele. Abre mais um parênteses aqui, pensa comigo. Volta no Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Volta antes de Gênesis 1:1. Cadê Deus? Está lá. Pai, Filho e Espírito. Acredite em mim. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Acredite em mim. Houve um tempo onde não existia casamento. Eu sei que você está chocado com essa verdade. Mas houve um tempo onde ninguém casava. Houve um tempo onde só existia Deus. Então segure essa verdade e mastigue ela com calma. Se Deus cria todas as coisas, tudo que Deus cria depende de Deus para funcionar. Se houve um tempo onde não existia casamento, e Deus cria casamento, irmão, como é que isso funciona? E como é que a gente quer fazer dar certo sem Ele? Lembra das palavras de Jesus? João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Tudo que não é Deus, depende de Deus para funcionar, irmãos. Então é possível sim, você ter uma família dos sonhos, você ter um cônjuge muito especial e acabar no inferno por toda a eternidade, se você não render o seu coração diante de Jesus. Outra conclusão que eu cheguei, irmãos, é que todo mundo aqui vai errar esse negócio de casamento. Todo mundo. Quem aqui já está errando? Ninguém? Quem aqui já está errando? Quem aqui já está errando muito? Todo mundo vai errar. Olha para mim aqui. Erre fazendo alguma coisa. A proposta do meu sermão não é te dar respostas, não é te dar dicas, não é te dizer um passo a passo, não é dizer que o que precisa melhorar é a sua comunicação, o que precisa melhorar é a administração financeira, isso você já sabe. Vai procurar um coach para te ajudar a fazer isso, vai ser ótimo, mas a proposta do meu sermão é outra. É te apresentar qual é o coração, qual é o alvo, qual é o cerne desse mistério. Então todo mundo vai errar, irmãos. Então à medida que você for ouvindo esse sermão, e a verdade de Deus, ela cair no seu coração, a pergunta que você tem que fazer é essa: e agora? Completa. O que fazer em resposta a essa verdade? Se você quiser saber exatamente o que você deve fazer, a melhor resposta que eu posso te dar é essa: tem alguma coisa que você pode fazer. Embora seja impossível dizer exatamente o que você tem que fazer, irmãos, existe algo que você possa fazer. A pior coisa que você pode fazer é sair daqui sem fazer nada. Então, todo mundo vai errar, erre agindo. Aí a gente chega em Efésios 5. Essas foram as minhas conclusões. Fecha parênteses e tudo. Nós chegamos aqui em Efésios capítulo 5. De forma bem objetiva, eu quero conversar com vocês sobre esse texto. Porque nós temos o principal texto na Escritura. Talvez o texto mais conhecido quando o assunto é esse aqui. E nesse o apóstolo Paulo chega a uma única conclusão. Casamento, a família, deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Essa é a conclusão do texto que nós lemos, irmãos. O casamento, a família, deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então deixa eu fazer algumas afirmações aqui. São 5. Aí a gente ora junto. Baseadas nesse texto. Algumas afirmações importantes. A primeira:
é que o casamento é apenas uma sombra de algo muito maior. Presta atenção porque isso aqui é importante. Vamos nos concentrar em algo maior do que o casamento. Como assim, pastor? O quê? Deus. Deus. Sinceramente, é o mais óbvio que você vai ouvir. E é o que mais pode ser ignorado por nós essa noite. Mas é a verdade que destranca 1000 portas. Qual, pastor? O seu relacionamento com Deus é mais importante do que o seu casamento. Pastor, está cheio de demônio na minha casa. A gente vai dormir, minha esposa, é para ter um negócio legal, um tempo assim de conexão e tal, a gente briga, e não sabe o que faz, os filhos. Ei, escute. Antes de mais nada, o seu relacionamento com Deus é mais importante do que o seu casamento e a sua família. Casamento é importante, mas não é o mais importante. Por quê, pastor? Porque Deus é eterno. Casamento não. Deus é eterno. Casamento não. Até que a morte os separe é valendo mesmo. Morreu. Então, peraí, bora pensar. Na nossa forma de pensar é mais ou menos assim. A gente gasta toda a nossa vida pelos próximos 5, 10 anos que a gente vai ter aqui e esquece de investir nas próximas eras que a gente vai ter pela eternidade. A verdade que eu estou trazendo para você é essa. Deus é eterno. Então, quando acabar o seu casamento e você atravessar as portas da eternidade, o seu casamento acabou, mas Deus continua lá. E aí? Vamos? Vamos lá? Irmãos, olha esse texto aqui. Mateus 22, 30 a 32. Mateus 22, 30 a 32. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos. Não é que você vai virar anjo com asinha em tudo. É parecido, uma coisa meio... Lá você vai saber. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tens lido o que Deus vos declarou? 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Não existe casamento eterno. Ainda que seja fantástico essa jornada aqui na Terra, existe algo mais importante que nós precisamos começar a investir a partir de agora. E isso tem a ver com a eternidade. Por quê, pastor? Porque a morte é o fim do relacionamento conjugal, mas a morte não consegue pôr um fim no nosso relacionamento com Deus. Então o que é casamento, pastor? É só uma sombra. Só uma sombra. Sombra de quê? Vai ter um dia. Nós nos tornaremos um com o Senhor. Seremos um com Ele, assim como o marido e a mulher. É a matemática do reino. 1 mais 1 não é 2, é 1. Se tornam uma só carne. Haverá um dia onde eu e você seremos um com o Senhor por toda a eternidade. Então sim, aquilo que eu penso sobre Deus vai determinar como é que eu vivo essa vida e como é que eu vivo no meu casamento. Vamos, a maioria dos nossos problemas não são conjugais. A maioria dos nossos problemas são problemas com Deus. Então uma imagem mais precisa, mais real de quem Deus é vital para um casamento saudável.
Mas sabe qual é o nosso erro? A gente passa tempo demais olhando para os nossos cônjuges e tempo de menos contemplando o Senhor. Irmãos, nós somos egoístas. Vamos chegar nesse texto que o apóstolo Paulo fala sobre quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Paulo vai parafrasear as palavras de Jesus e as palavras de Moisés em Levítico. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não é para você amar você e só então você conseguirá amar o seu próximo. Não, você já ama você. Você só pensa em você. Eu só penso em mim. É o egoísmo, é o narcisismo entranhado no meu coração. Como é que eu venço isso, pastor? Parando de olhar menos para mim? Não, olhando mais para Deus. Olhando mais para Deus. Não, isso aqui é tão central, é tão crucial. A gente tem ouvido tantos escândalos. Aqui, tão próximo de nós, irmãos. Crimes cometidos dentro da igreja. Escândalos a nível nacional, envergonhando o Evangelho e o reino de Deus. Eu não sei o que você pensa, eu só penso uma coisa. Poderia ser eu. Ah não, pastor, você é legal demais. Existe um potencial para o pecado dentro de cada ser humano, irmãos. É só a hora certa, o momento certo, a pessoa certa e o lugar certo. Você entende isso aqui? Você entende isso aqui? Então, se você ama realmente a sua família, tire os olhos da sua família e coloque os olhos em Deus, porque o amor pela sua família, pela sua esposa, não é suficiente para proteger eles de você. Vou repetir isso aqui. O amor que você tem pela sua esposa, o amor que você tem pelos seus filhos, não é suficiente para proteger eles de você. Próxima vez que você vê uma notícia, uma manchete dessas aí, que toma conta das redes sociais inteiras, você pensa, poderia ser eu, porque eu tenho potencial para isso. Eu poderia descarregar essa arma. Eu poderia estar enviando essas imagens. Eu. Eu sei que você ama a sua família. Eu sei que você ama a sua esposa. Eu sei que você ama seus filhos. Mas não é suficiente se você não amar o Senhor. Não é suficiente se você não amar o Senhor. Somente um conhecimento profundo de Deus pode afastar você do mal durante as tentações mais sedutoras. Então, irmãos, a convocação que eu quero fazer para você é essa. Não adore o seu casamento. Adore a Deus. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe como normalmente a gente faz? Me ajuda aqui. Vocês 5 aqui da frente, vem aqui em cima, aqui rapidinho. Deixa as coisas aí. Só para me ajudar aqui. Fique aqui atrás, por favor. Olha esse texto. Esse texto não diz que nós devemos amar Deus um pouco mais do que nós amamos a nossa família. Não é isso que esse texto está dizendo. Faça uma exegese correta do texto, ou seja, veja a força que o texto está colocando em cada palavra, em cada vírgula. Não aborrece. Como é que nós normalmente organizamos a nossa vida? Vou supor que você faz isso. A gente fala assim,
tu parece mais com Deus. Deus em primeiro lugar. Né? Colocamos aqui. Não vou desmanchar porque tu casou com ele. Aí nós falamos, não, família em segundo. Né? Aí nós pensamos, trabalhando muito, né? Trabalho, tem que sustentar a casa, né? Filhos. Aí nós pensamos, poxa, igreja, né? Fica uma cara de igreja. Igreja tem que vir depois. Aí por último, lazer. A gente se diverte. Né? Vamos viajar, vamos... Ok? 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 Me ajuda? É a parte que vocês falam ok? Ok? Só há um erro aqui. E nós vivemos esse erro na prática. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, pastor, mas eu amo o Senhor. Eu coloco ele na frente da minha família. A minha pergunta é, a que distância? Vamos, abre aqui. Vamos fazer a exegese do texto. Quando Jesus fala sobre aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e amar mais a ele, não é essa distância aqui, irmãos. Há uma distância tão gigantesca de Deus, junta todo mundo lá para a ponta, de Deus para o próximo nível de amor que não tem como comparar. Essa é a realidade do que Jesus está falando, irmãos. Não é nem digno de comparação. Deus, família, Deus, trabalho, Deus, igreja, Deus, lazer, nem digno. Obrigado, gente. Vocês foram excelentes. Então, sim, vez ou outra o casamento não vai ser tão legal. Vez ou outra vai falhar. Mas sim, irmãos, independente de como for ou como esteja sendo o seu casamento, a questão mais essencial é o quanto você está satisfeito com Deus. Normalmente, nós desejamos coisas no casamento que somente Deus poderia nos dar. Maridos, suas esposas serão um fracasso se vocês colocarem elas no lugar de Deus. Elas não podem dar o que vocês esperam. Esposas, seus maridos serão um fracasso se você colocar ele no lugar de Deus. Eles não podem dar aquilo que somente Deus pode nos dar. Irmãos, o casamento é algo genial. Mas por mais belo que ele possa ser, é apenas uma sombra de algo muito maior. Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que depois de Adão e Eva, todos os votos de casamentos foram feitos entre pecadores. Depois de Adão e Eva, todos os votos nupciais foram trocados entre pecadores. Todo mundo vai para um casamento, irmãos, para uma família, com uma bagagem chamada pecado. Veio de traições, de abusos, de separações, de mortes. E é entre pecadores que nós trocamos juros de amor. Vou amar você até a eternidade. E nós fazemos votos. E não é errado, faça seus votos. Se esforce até suar sangue para cumpri-los. Mas entenda, nós estamos falando sobre pecadores fazendo votos.
Eu encontrei uma passagem na Bíblia que descreve o maior problema do casamento. Sabia? Eu encontrei na Bíblia uma passagem que descreve qual é o maior problema do casamento. Vamos ler ela junto. Romanos 3, 23. Romanos 3, versículo 23. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o resumo de um casamento. 2 pecadores dizendo sim. Não, mas isso aqui não é o fim da gota d'água, o fim da picada, isso aqui não é... Não. É a imagem que o Evangelho vai nos apresentar. Porque antes de Deus redimir, através da sua obra em Cristo, os nossos casamentos, Ele vai apresentar para mim e para você qual é a condição dos nossos casamentos. Então é tudo, menos um livro romântico. É a união de pessoas que trazem consigo uma bagagem de vida. É a união de pessoas que carregam o pecado plantado no mais íntimo da sua vida. Normalmente essa bagagem ela se abre na lua de mel, uma semana depois do primeiro ano. Contudo, essa bagagem está lá. Nós não podemos ignorar isso, irmãos. Pastor, e qual é a esperança? A esperança é que é nesse pano de fundo escuro, turbulento, nebuloso, caótico, que brilha a luz do Evangelho. É aí que Cristo pode aparecer. Por quê, pastor? Porque é somente se você tiver a consciência de que é um pecador que o Salvador se apresenta. Jesus não veio para salvar quem não é pecador. Jesus não veio para salvar quem não é pecador. Então a primeira coisa que o casal ele pode fazer, irmãos, olhando fielmente para o Evangelho, é depois olhar um para o outro e dizer, é verdade, eu sou um pecador. Eu posso te dar 1001 desculpas do porquê que eu estou fazendo isso, mas a grande verdade é porque existe uma semente de pecado dentro do meu coração, e eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor. Terceira coisa que eu acho interessante, lendo esse texto, é que o ponto de referência de Paulo em tudo é o Cristo. Você percebeu? Olha comigo lá. Efésios 5, versículo 22. 22. 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a... 25. Maridos, amai a vossa mulher como também... 29. Já lá para o final do versículo 29. Como também o faz com a igreja. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Troque essa palavra mistério pela palavra segredo. Eu acho melhor, mais apropriado. Paulo está revelando para mim e para você qual é o segredo de um casamento. É interessante porque em outros textos do Novo Testamento, Paulo vai utilizar a mesma palavra mistério, segredo, quando ele vai nos apresentar o Evangelho. Então qual é o segredo do casamento? Não é o casamento em si. O segredo do casamento, irmãos, é o Evangelho. O segredo do casamento é Cristo. A união entre marido e mulher reflete o casamento de Cristo com a igreja. A ideia é uma miniatura, é um protótipo, é um arquétipo, onde aquilo que nós vemos aqui é apenas reflexo daquilo que está lá entre Cristo e a igreja. É no meio desse mistério, é no meio desse segredo, que nós vemos Paulo nos apresentando o Evangelho.
Então, quanto mais nós entendemos sobre o Evangelho, mais o nosso casamento será adequado ao seu propósito. E quanto mais o nosso casamento for adequado ao seu propósito, ao Evangelho, melhor para ele proclamar o Evangelho às pessoas ao seu redor. Irmãos, o que Deus pensava quando ele pensou em casamento? Não, Deus não estava namorando. O que Deus estava pensando, pastor, quando ele pensou em casamento? Deus estava pensando que um dia milhares de anos depois, um judeu viria a essa terra como um homem simples, um pastor de ovelhas. Não como rei. Lembrei agora da poesia de Søren Kierkegaard. Não como rei, um simples camponês, andando por essa terra à procura de uma esposa. Ele não veio com as suas pompas de rei, ele não veio com as suas carruagens, com as suas riquezas, com os seus súditos, com os seus palácios. Não, ele veio simples como homem para conquistar uma esposa. E ele se entrega em uma cruz. E é nessa cruz que a esposa de Cristo nasce. A igreja é gerada através da morte sacrificial de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, ele deu a vida por ela, ele morreu por ela, ele a santificou, ele a protegeu, ele a guardou, ele a purificou pela palavra. Então o que é que Deus estava pensando, pastor? Quando ele criou o casamento, ele estava pensando em Cristo e a igreja. Ele estava pensando na cruz, no Calvário. Ele pensava no madeiro, ele pensava nos pregos, ele pensava no cálice que o filho iria beber. Porque para entender casamento, irmão, você tem que entender o Evangelho. Para entender o Evangelho, você precisa entender o que é casamento. É apenas um retrato. É apenas uma réplica, apenas um reflexo. Assim como Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o casamento à imagem da relação de Cristo com a igreja. Era isso que Deus tinha em mente quando ele criou o casamento. Então só vai dar certo se nós nos aproximarmos dessa verdade. Pastor, eu estou perdido. Como assim? Eu não sei o que fazer. Comece por aqui. Faça pela sua esposa aquilo que Cristo fez pela igreja. Mulher, haja com seu... Você não vai me ver traçando aqui o perfil do que significa submissão ou não, do que é amor ou não, porque o reflexo mais esplendoroso, maior, mais incrível e mais extraordinário é Cristo. Então faça pela sua esposa aquilo que Cristo fez pela igreja. Faça pelo seu marido aquilo que a igreja deve fazer por Jesus. O que eu preciso, pastor? Meu casamento está certo. Você precisa do Evangelho. Só o Evangelho, irmãos. A experiência do casamento vai lhe revelar a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. Sabe por quê? Já só um exemplo. Houve uma crise dentro do casamento. Você perdoa. Você resolve a situação, claro. Você perdoa. Num relacionamento diferente, interpessoal, na empresa, com os vizinhos, com amigos, você perdoa e cada um segue sua vida. O casamento não. Você perdoa. Está lá. Só o Evangelho para fazer isso. Só o Evangelho para fazer isso. Vamos caminhar para finalizar? Você percebeu que em tudo Cristo é o ponto de referência. Percebeu? Ok? Mulheres, se submetam. Como? Como a Cristo. Maridos, amem. Como? Como a Cristo. Quem é a referência? Então o inimigo agora é outro.
Tiago 4,6. A Bíblia vai dizer assim: Deus dá graça aos humildes. Coloca para mim Tiago 4,6, Vitor, por favor. Tiago 4,6. Presta atenção. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ver aqui, irmãos. Quem é que resiste o soberbo, o orgulhoso? Quem é? Deus. Não, responda, me ajuda. Deus. Quem é? Deus. Então, numa crise entre você e seu esposo, quem é seu inimigo? É seu esposo ou é Deus? Deus. A briga mudou de patamar. Porque nós estamos querendo vencer uma discussão, uma briga, vencer um problema, achando que o inimigo é o nosso marido, é a nossa esposa, e não é. O inimigo agora é Deus. Porque se o ponto de referência é Cristo, a minha submissão não é ao meu marido, primeiramente. Não é amar a minha esposa, primeiramente. Mas eu estou falhando! Contra quem? Irmão, se Cristo é o ponto de referência, nós temos um outro oponente. Escute, maridos. Pode ser que o próprio Deus esteja resistindo você. Pode ser que o próprio Deus colocou a mão no seu peito e disse: a partir de agora você não vai. Você não anda. Você não avança. Você não vai para frente porque eu estou resistindo você. Irmãos, o nosso problema nunca foi com o nosso cônjuge. Vou repetir isso aqui. Olha esse texto aqui. 1 de Pedro 3,7. É o penúltimo, já encerrar. Eu nem pensei que ia falar tanto assim. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida com o mundo lá, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Irmãos, ela só é frágil quando ela não briga com você. Depois que ela briga com você, ela consegue carregar a cama sozinha sem pedir ajuda. Mas é frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Hã? Pastor, estou orando, não dá certo. Pastor, estou tentando fazer, não consigo. Pastor, não está fluindo. Vai corrigir lá com essa serva. Porque o teu problema não é com ela. O teu problema é com Deus. Só que nós colocamos o nosso relacionamento com Deus num nível tão subjetivo, irmãos, que anulamos a presença do nosso próximo. Em última instância, maridos e esposas, vocês não lutam um contra o outro. Vocês lutam contra Deus. Me lembrei agora de Jacó. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Jacó estava com medo do irmão matar ele. Fez o que fez com o irmão, enganou, levou tudo, voltou rico. Esse é o mal, abre parênteses, esse é o mal. Você achar que tudo dá certo, Deus está abençoando. Tem um encontro com você bem ali na frente. Ele vai esperar por você. Aí Jacó volta, com medo do irmão matar. Aí Jacó teve um encontro com Deus. Na briga com Deus, irmãos. Depois que ele encontra com Esaú, é beijo pra cá, é abraço pra ali, é churrasco pra lá e pra cá. Por quê? Porque quando a gente resolve os nossos problemas com Deus, todos os nossos outros problemas são resolvidos. O problema é que nós queremos resolver os nossos problemas aqui, e nós não estamos olhando para os nossos problemas para essa direção com o Senhor, irmãos. O nosso oponente, talvez o nosso maior inimigo no casamento, seja o próprio Deus. E por último, vou explicar em poucas palavras, que o assunto é extenso. Vou indicar um livro para você. Leia Em Busca de Deus, do John Piper. Versículo 28, Efésios 5, 28. Fica de pé já para a gente parecer que está acabando.
Efésios 5, 28. Olha isso aqui, irmãos. A chave que destranca 1000 portas. Assim também, os maridos. Use essa expressão, leia essa expressão, maridos, com o mesmo entendimento do final do texto, quando ele vai dizer que nós somos uma só carne. Então é tanto marido quanto mulher. Para não achar que só ataca em nós. Né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Para mim aqui. Uma releitura do ame o próximo como a si mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Qual a ideia errada aqui nesse texto? A ideia errada é assim. Então, para amar o próximo, eu tenho que me amar. Então, eu vou me amar muito. Eu vou dedicar toda a minha atenção em me amar, amar-me a mim mesmo. Então, como consequência, eu vou amar o meu próximo. Errado. Por quê, pastor? Porque, irmãos, Jesus não ordena para a gente amar a si mesmo. Jesus ordena para a gente amar o próximo. Por quê? Jesus pressupõe que a gente já ama a si mesmo. Você já ama você. Você já ama você. Só que você não está sabendo amar. Como assim, pastor? Essa é a chave, irmão. Você quer o melhor para você. Você quer amar mais a si mesmo. Só que Paulo vai dar a chave para mim e para você, dizendo que quando você ama o outro, você ama a si mesmo. Então a coisa mais inteligente a se fazer não é concentrar todos os nossos esforços em amar a si mesmo. É concentrar todos os nossos esforços em amar o outro. Porque é amando o outro que nós somos amados. É fazendo o outro feliz que nós somos felizes. Mas sabe o que o pecado de nós está gritando agora dentro de nós? Sabe o que ele está gritando? Sabe? Eu sabia. Ele não me ama assim. Pois é. E você? O ama assim? Irmãos, o maior senso, a maior definição de prazer, a maior definição de completude, a maior definição de plenitude é quando nós amamos o outro, porque quando nós amamos o outro, nós estamos amando a si mesmo. Irmãos, não há. Pode pesquisar assuntos de nível psicológico, científico, mental. Não há. É quando nós somos altruístas. Quando nós amamos o outro, que nós nos sentimos completos. Pessoas que estão em busca apenas de satisfazer a si mesmo, pensando apenas em si mesmo, no próprio umbigo, vivendo a realidade do pecado realmente, fazendo só para si, pensando só em si. Não há felicidade, não há alegria, não há plenitude. Mas quando nós amamos o outro, irmãos, nós amamos a nós mesmos. Quero concluir dizendo para você que se você se dedicar de todo o coração à alegria do outro, ao prazer do outro, ao amor do outro, você vai viver um casamento, uma família, com uma imagem viva, vívida de Deus e da sua glória. Amém? Feche os seus olhos.